Israel. Boa noite. Boa noite. O tema do nosso semestre, nesse semestre, para quem não sabe, é por que eu amo a Bíblia? E bom, então hoje eu vou falar por que eu, Israel, amo a Bíblia. Mas antes da gente começar propriamente, esse tema me colocou diante da dúvida cruel, né, de por que eu amo a Bíblia? Será que eu consigo dizer por que eu amo a Bíblia? A primeira coisa, né? Eu poderia listar para vocês um monte de coisa, falar, sei lá, que eu já li, ou que eu decorei versículo e tudo mais, só que falar simplesmente isso como justificativa me parece um pouco vazio. Então, né, para que eu falaria essas coisas simplesmente? Só que essa pergunta de por que eu amo a Bíblia me levou à pergunta base que é: eu amo a Bíblia? Será que eu posso mesmo dizer que eu amo a Bíblia? Eu trouxe minha Bíblia. Esqueci de fazer a Bíblia. Eu quase nunca mais eu não tenho lido minha Bíblia. Será que você ama a sua Bíblia? Exatamente. Assim, essa aqui é a minha Bíblia, para quem não conhece, tá? É uma Bíblia muito legal. Depois eu vou falar um pouquinho dela. Eu não tenho lido muito mais essa Bíblia porque eu tenho lido, principalmente por computador. Está corrido o dia, não acontece. Mas eu me peguei pensando, eu amo isso aqui. Eu posso, antes de falar por que eu posso dizer que eu amo, dá mesmo para dizer que eu amo isso aqui? Porque é aquilo, né? Eu estou aqui para falar de por que eu amo a Bíblia. Isso é um tiro no meu pé. Porque se eu não amo, então nada disso faz sentido. Nada faz sentido se antes de eu falar por que eu amo, eu não amar. Eu não teria autoridade para falar. Então esse é o ponto principal, né? Eu amo. Como os filhos de Seba. Alguém conhece a história dos filhos de Seba aqui? Paulo estava lá expulsando demônio, né? Aí chegam uns caras lá, 7 filhos de um sumo sacerdote, ou de um sacerdote lá de Israel. Aí eles entraram na casa e tinham um endemoniado. Aí o endemoniado falou: tá, você, demônio, saia desse homem, no nome de Jesus, a quem Paulo prega. Aí o demônio olha para os caras e fala assim: eu sei muito bem quem é Jesus, eu conheço Jesus, eu sei muito bem quem é Paulo. E vocês? São vocês que vão falar isso comigo? Aí o demônio pegou os 7 caras e moeu eles. Eles foram embora da casa sem roupa. Eles não tinham autoridade espiritual para falar ou ordenar qualquer coisa para aquele demônio. Então, a autoridade espiritual é uma coisa que é essencial. E é o que eu estou falando, né? Se eu vim aqui falar de por que eu amo a Bíblia sem amar, é inútil, não passa de mentira. Aí eu estou me ferrando, né? Que condenação para mim. E além disso, não vai gerar fruto nenhum em vocês. Então, esse tema é capcioso, cara. Mas vamos lá, olhando para isso, então, por onde eu começo, né? Como é que eu posso olhar para mim mesmo e falar, iniciar esse tema de uma forma real? Eu pensei, bom, será que eu consigo olhar para coisas que não são a Bíblia? Coisas que eu amo e dizer que eu amo? E por que eu amo essas coisas? Será que eu consigo comparar as coisas que eu tenho, assim, eu amo tal coisa, eu amo? Amo. Aí olhar para a Bíblia e falar, amo. Então, eu vou começar por isso. Então, o primeiro ponto de hoje é: quais são as coisas que eu, Israel, posso dizer que eu amo antes de eu falar de por que eu amo a Bíblia? Então, me acompanhe. Pode passar aí. Como eu falei, eu precisei olhar para as coisas do meu dia a dia. É a primeira coisa que eu pensei. Olhar o que eu amo no meu dia a dia que eu posso falar que eu amo para começar essa conversa. E antes disso, pode passar. A palavra amor no grego, ela tem 4 traduções possíveis. São storge, filéu, eros e ágape. Então a gente traduz amor como uma palavra só. O grego enxerga isso em níveis diferentes.
do C.S. Lewis muito legal, que fala dos 4 amores, muito top. Storge seria o amor de afeição. É como eu dizer, por exemplo, que eu amo meu cachorro. Eu tenho uma afeição pelo meu cachorro, mas é um nível ainda muito básico de amor. Quando a gente vai para filéu, a gente está falando de amor de amizade. Eu falo assim, Du, te amo, cara. É diferente de eu falar que eu amo o meu cachorro. Porque a gente está num relacionamento de amizade. Amo o Du? Amo. Mas é totalmente diferente de o tio Ivan virar para ela e falar, tia Ellen, eu te amo. Aí a gente está falando de relacionamento entre homem e mulher. Quando o marido vira para a esposa e fala, eu te amo, é mais do que o amor. É um amor diferente do que eu falar para o Du que eu amo ele. Faz sentido? Eu falar para uma mulher que amo ela é diferente de eu falar para o Du que eu amo ele. E tem o amor ágape, que é o amor sacrificial. É, por exemplo, minha mãe virar para mim e falar, filho, eu te amo. E mesmo que seja 2 da manhã, eu estou passando mal, ela está lá por mim. Esse amor é o amor ágape. Então a gente tem esses quatro amores. Beleza. Vamos lá. Para que eu estou falando disso? Então a gente tem níveis de amor. Faz sentido até aqui? Até aqui faz sentido? Beleza. Vou falar de uma coisa que eu amo. Eu amo como treinar seu dragão. Amo. Eu amo como treinar seu dragão. Eu gosto muito. Por que eu posso falar que eu amo como treinar seu dragão? Eu já vi todos os filmes, eu já vi a trilha sonora. Se você passar a trilha sonora para mim, eu consigo ter uma imagem clara do que está acontecendo em cada momento da trilha sonora, porque eu já vi aquele filme assim. 500 mil vezes. Eu já fiquei horas e horas lendo em fórum na internet sobre a bibliografia de cada personagem. Eu conheço os tipos de dragão, eu conheço um monte de coisa. Eu tenho afeição por como treinar seu dragão. De verdade, a gente pode ficar horas batendo papo por como treinar seu dragão, para mim vai ser top. Amo como treinar seu dragão, amo. Que amor que eu estou me referindo? É o mesmo amor que eu poderia dizer que, por exemplo, eu amo alguém, uma mulher, ou algo que eu me sacrificaria por isso? Será que eu deixaria de dormir para ficar falando sobre como treinar seu dragão? Não. Será que eu morreria por como treinar seu dragão? Não. Com certeza não. Mas eu amo como treinar seu dragão? Amo. É tipo assim, a música lá do Forbidden Friendship. É uma das minhas favoritas. Eu já devo ter ouvido ela tipo umas 500 vezes. Ela está sempre no top 5 do Spotify, todo mundo. Posso dizer que eu amo? Eu acho que eu posso dizer que eu amo como treinar seu dragão. Eu amo tudo que está relacionado àquele universo. Eu gosto da história. Se relaciona comigo. Tipo, carros. Quando eu era criança, eu assistia carros. Todo dia. Assim, eu era o tipo de criança que assistia uma vez, ela falou assim, de novo. Aí eu assisti de novo, e ela 3 vezes no mesmo dia, isso durante alguns meses. Eu conheço a história de carros todinho. Amo carros, gosto muito. Que tipo de amor que eu estou me referindo quando eu falo que eu amo carros? Sorte. Ainda assim, é superficial. É muito diferente de eu falar, tio Ivan, te amo. Diferente de eu falar para minha mãe, eu te amo. Porque se o amor que eu tenho por carros e como treinar seu dragão for o mesmo nível de amor que eu tenho pela minha mãe, eu tenho uma coisa muito errada. Então, quando eu falo que eu tenho uma afeição, eu gosto de discutir, eu gosto de pensar sobre coisas relacionadas a isso. Eu gosto de conhecer mais sobre. Não alimento alguma coisa além para Fidel, Eros e Ágape? Não. Mas eu amo. Eu amo. Estaria disposto a me sacrificar por isso? Não. Star Wars, eu gosto muito de Star Wars. Tipo assim, de assistir Clone Wars, 7 temporadas de Clone Wars. Rebels também, legal. Ficaria horas conversando sobre Star Wars com qualquer pessoa. Que tipo de amor que eu tenho por Star Wars? História. Eu tenho uma afeição por Star Wars. Me sacrifico por isso? Não. Muda a minha vida de alguma forma? Talvez. Mas, cara, tão pouco. Amo. Porque eu não faço isso com qualquer série. Eu não faço isso com qualquer seriado. Não faço. Mas eu
Amo Star Wars. Então, me dedico a isso. Até aqui faz sentido? Faz sentido. Beleza. Isso se aplica a tudo. Todo mundo tem alguma coisa que você tem afeição. Isso é natural. Tipo, basquete. Eu não gosto de basquete. Fico vendo vídeo em inglês sobre coisa que às vezes eu comecei a ver sem nem entender o que estava vendo. Mas eu ficava vendo review do que acontecia no mercado, do que acontecia entre os jogadores, da história dos jogadores. Eu fico vendo review de tênis de basquete. Se você entrar no YouTube agora, vai ter pelo menos uns 3 vídeos de 3 canais diferentes falando de algum review de tênis de basquete que eu já vi. Mas eu vou ver assim mesmo. Porque eu gosto de ficar vendo tênis de basquete. Eu vou comprar? Mas eu gosto. Amo ver coisas sobre tênis de basquete. Nunca vou usar, mas eu amo. Gasto meu tempo com isso. Que tipo de amor que eu estou falando? Meu coração, de certa forma, está cheio por isso. Porque eu consigo ficar horas falando sobre isso. A boca fala e o coração está cheio. Meu coração está cheio disso. E até certo ponto tem um espacinho ali, porque eu me dedico a essas coisas. Mas vamos lá então. Olhando para isso, olhando para esse nível de afeição, será que eu consigo dizer que eu amo a Bíblia? Aí começa, né? Eu consigo ficar horas falando sobre qualquer um desses assuntos que eu falei com vocês. Será que eu consigo ficar horas falando sobre o que eu li aqui no dia 14? Será que eu consigo pegar aqui no dia 14 de agosto? A minha vida é dividida por dias de devocional. Será que eu consigo pegar isso aqui e ficar 30 minutos parando para refletir no que está escrito? Porque eu consigo ficar 30 minutos vendo sobre a biografia de um personagem de um desenho que não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Eu consigo ficar 30 minutos lendo esse livro. Eu consigo ler uns 4, 5 capítulos em 15 minutos. Qualquer um consegue. Se você pegar uma coisa do podcast, você ouve rapidinho. Eu consigo ficar meia hora lendo esse livro. Será que eu consigo? E vamos lá. Olhando para isso, olhando para mim hoje, eu posso falar que sim, eu amo a Bíblia. Eu tenho uma afeição por ela. Então, a primeira parte que eu vou falar, amo. Depois eu falo por quê. Eu vou falar por que eu amo na metade da coisa. Então, eu amo a Bíblia. Mas como eu falei, se o meu amor pela Bíblia for o mesmo amor que eu tenho por Como Treinar Seu Dragão, ou por Star Wars, ou por Carros, ou por qualquer outra coisa, acho que tem alguma coisa errada. Ainda tem alguma coisa errada. Porque isso se torna só informação. Lembra da pregação do Divino na semana passada? A gente tem informação, conhecimento, sabedoria? Pois é. Todos os meus amores sobre tênis de basquete, sobre o mercado da NBA, sobre tudo, é informação. Talvez até conhecimento, mas não passa disso. Lá em 2 Coríntios 3, está assim, vocês demonstram que são cartas de Cristo, resultado do nosso ministério, escrito não por tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Aí no verso 6 ele fala assim: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então eu volto para a pergunta: quando eu leio só por ler? Vamos supor que eu só leio o que está escrito aqui de forma meramente mecânica. Pedro, o que você me diz, cara? Eu não estou com vontade de ler a Bíblia hoje e eu leio assim mesmo. Isso é um problema? Olha, é base de disciplina, né? Se você tem uma disciplina de leitura, vai ter um dia que você não vai estar com vontade, mas assim como a base de estudo, se na escola você tem que ter uma disciplina, na vida cristã. O que você me diz aí, sim? Desculpa. Sarinha em nome, o que você me disse? Eu leio a Bíblia, sei lá, por ler. Isso é um problema? Acontece. Acontece, mas acho que não é mais que acontece. Exato. Eu posso ler isso aqui só por ler?
problema está em eu só ler por tabela, só para ler como se eu vou fazer uma prova sobre a Bíblia. Aí eu vou e leio a Bíblia. Ou vai ter um retiro e a gente vai falar sobre a história de Samuel. Aí eu vou lá e leio o livro de Samuel 5 vezes, porque eu quero responder todas as perguntas. Tem problema? Eu estou adquirindo informação, eu estou adquirindo conhecimento. Não tem problema. Mas se o meu amor pela Bíblia se limita a isso, opa, faz sentido? Faz sentido? Por exemplo, isso, por que eu estou falando? Porque a gente fala teologia. Teologia é o estudo disso aqui. Se eu adquirir conhecimento sobre isso aqui, resolvesse a vida de alguém, todo teólogo seria a pessoa mais crente que existe. Só que isso não é verdade. Tem gente que faz teologia e é ateu. Como é que você me explica? Ele conhece isso aqui, de trás para frente, de capa a capa, e ele não acredita que Deus existe. Mas ele conhece. Pode dizer que ele ama. Ele tem afinidade, fica horas lendo sobre isso. Faz diferença? Não, não faz diferença. Exemplo, sacerdote Eli. Sumo sacerdote no tempo dos juízes. Ele era o cara que tinha acesso a Deus direto. Ele era o cara que fazia sacrifício no templo. E a Bíblia diz que a palavra de Deus era escassa naquele tempo. Eli conhecia? Conhecia. Mas Deus não falava com ele. Por que será? Quando Deus vem falar com Eli, ele não faz nada. Ele permanece inerte. Deus vira para ele e fala assim: você está amando seus filhos mais do que a mim. Você não repreende seus filhos. E o que ele faz? Sabe o que acontece? Deus vira para ele: eu vou destruir a sua família. Os seus filhos serão mortos no mesmo dia. Toda a sua descendência vai ser condenada porque você não está fazendo o seu papel como sumo sacerdote. Ele fala: acontece. Deus sabe de todas as coisas. Ele não faz nada. A destruição está vindo para a casa dele e ele não faz nada. Nada. Ele conhecia? Ele era o cara que mais conhecia. Faz diferença? Não, não faz diferença nenhuma. Se o amor que eu tenho é esse nível de amor, desculpa, não faz diferença nenhuma. Se fizesse, o diabo seria crente. Eu te garanto que se a gente pegar todo mundo aqui e se a gente lesse a Bíblia todo mundo 100 vezes, o diabo teria um maior conhecimento bíblico que a gente. Porque ele está aí há muito tempo. E ele pode muito bem pegar esse livro aqui e ler e fazer um tratado teológico maravilhoso. Sabe que diferença vai fazer no vida do diabo? Nenhuma. Porque não passa de informação. Ele pode-se dizer que o diabo ama, ele conhece, se dedica. Mais do que todo mundo aqui junto. Se esse é o nível de amor que eu tenho por esse livro, não faz diferença. Não faz diferença nenhuma. Se eu lesse a Bíblia para uma competição, eu ganharia conhecimento? Ganharia. Eu já fiz isso um monte de vezes. Sabe? Significa que eu amo? Não. Dá um exemplo prático, história. Estava lá na igreja, aí eles iam fazer uma competição para um retiro. É tipo o pré-retiro. Aí, uma das era sobre escatologia, algumas coisas assim. Aí o cara que estava dando estudo, eu não ia muito a cara dele. Porque ele era meio sensacionalista. Aí eu falei assim: não estou nem aí porque você está falando, então eu vou ignorar que esse desafio de coisa de escatologia está aí. E um dos desafios era a decoração de versículo. Aí eu virei e falei: não vou decorar. Aí passou-se uma semana, passou uma semana e meia, chegou na quarta-feira, culto de ensino da palavra. Aí o pastor que costumava falar a capela de nome, né? Ele perguntou sobre como estava acontecendo o desafio. Aí nenhum dos jovens tinha feito nada, eu incluso nessa história. Aí o pastor vira e fala assim: não tem homem nessa juventude não? Para decorar esses versículos e fazer esse desafio? E, tipo assim, né? Eu não tinha decorado nada dos versículos. Eram 3 sessões de 10 versículos. Com referência para decorar, para cumprir o desafio.
E é tipo assim, já estava na metade da segunda semana, né? Aí você não tem homem nessa juventude, não? Cara, eu virei assim pra minha mãe e falei assim, você está vendo o que esse cara está falando? Assim, eu vou calar a boca dele. De quarta para sexta, de quarta à noite até a sexta noite, eu decorei 30 referências diferentes. Que tinham, algumas tinham mais de um versículo. 30 passagens com referência. De quarta para sexta. Para chegar no livro e falar assim, com versículos decorados. Vamos embora. Eu falei os 30 referências. Endereço. Ganhei a cesta de chocolate? Ganhei a cesta de chocolate. Israel, você decorou porque você ama a Bíblia? Claro que não, cara. Tocou no meu ego. Fiquei bravo, tá? Putz, fiquei bravo. Naquele dia eu fiquei bravo. Decorei 30 versículos com referência. Adquiri conhecimento bíblico sobre escatologia. Sensacional. E aí, Israel? Você diz porque você ama a Bíblia? Não, não fiz não. Eu fiz porque mexeu com o meu ego. Adquiri conhecimento? Decorei por decorar, de certa forma? Foi porque eu amo. Com certeza não foi porque eu amava. Eu amava o tema da escatologia e eu queria decorar todos os versículos de Apocalipse. Eu amava. Mera competição e era filho. Se esse é o nível de amor que eu tenho por esse livro, que eu preciso ganhar uma competição de versículos e por isso eu vou decorar esses versículos, ou porque alguma coisa desse jeito vai ter um retiro e eu quero responder todas as perguntas. Se esse é o meu nível de amor, ele não vale nada. Legal, próxima parte. Eu falei de coisas que eu amo. Porque eu amo. Que eu me afeiçoo por natureza. Mas tem uma coisa além disso. Que vai um pouquinho além disso. Vai passar. Quais são as coisas que eu amo? Porque uma outra pessoa ama. Vamos lá. 2 dos amores que a gente viu são relacionais. São Fidel e o Eros. Principalmente. Pode ver também, mas vamos lá. Tratando de pessoa para pessoa. Principalmente. Alguém aqui já gostou de alguém? Sério? Paixão. Gente, sejam sinceros. Pelo amor de Deus, ninguém nunca foi apaixonado aqui. Eu já. Sabe o que acontece quando você está apaixonado? É uma coisa muito legal, muito legal. Continua. Porque você pode se ver num ponto, pode passar em que você começa a se aproximar das coisas que a pessoa gosta, não porque você gosta, mas porque a pessoa gosta. Por exemplo, na minha relação com a psicologia. Eu não tenho nada a ver com psicologia. Nada. Eu não ligo de psicologia. Você nunca vai encontrar nada de psicologia dentro de nada que eu consumo. Mas teve um tempo da minha vida em que eu simplesmente estava aprendendo tudo que era possível de psicologia. Por que, Israel, você estava aprendendo tudo sobre psicologia, sobre logoterapia? Sabe, logoterapia? Porque eu me aproximei de uma pessoa que fazia psicologia. E ela gostava muito de psicologia. E ela falava sobre psicologia o tempo todo. Eu falava, legal isso aí. Conte-me mais. Porque eu queria saber sobre psicologia? Não, porque eu queria conversar com ela. Eu amava psicologia? Não. Então por que você está se dedicando tanto a psicologia, Israel? Porque meu interesse amoroso. Não. Faz sentido? Alguém já passou por uma experiência parecida? Se vocês não passaram, de garanto, vocês vão passar. Essa é uma questão de tempo, cara. Fala sério. Quando eu amo alguém, naturalmente eu me aproximo das coisas que essa pessoa ama. Inevitável. Inevitável. É assim que a mãe toca. Assim que vai ser. É assim que a mãe sempre vai tocar. Por causa desses meus interesses, eu já ouvi música, já passei tipo semanas ouvindo a mesma música. Porque a pessoa me recomendou.
Aí a pessoa citou a música uma vez e eu ouvi ela durante um mês inteiro. A pessoa nem mais sabia que ela lembrava da música, mas eu estava ouvindo a música, porque eu gostei da música, porque ela me recomendou a música. Já vi filme, já vi série, já vi um monte de coisa, cara, porque a pessoa falou assim, nossa, uma coisa é muito legal. Eu falava assim, sério? Vou ver. Só por isso. Só por isso. É importante para mim? Essencialmente, não. Algo que eu tinha afeição? Essencialmente, não. Mas era importante para outra pessoa. Logo se tornou importante para mim também. Faz sentido? Quando eu tenho interesse em conhecer e me aproximar de uma pessoa, eu naturalmente vou me interessar pelas coisas que interessam a pessoa. Eu quero dividir aquilo que eu amo da mesma forma, eu quero saber o que ela ama. É natural. É natural. Eu gosto muito de escrever. Eu estou escrevendo um livro desde que eu tenho 14 anos de idade. Nossa, você escreve demais? Não, é porque eu fico muito tempo sem escrever. Mas, vez ou outra, quando às vezes eu me aproximei de pessoas, esse ponto chegava a aparecer lá, eu escrevo. Tipo, eu escrevo pra caramba. Não mais no livro, né? Eu escrevo todas as coisas. Eu escrevo muito. Aí eu falei assim, nossa, sério, você escreve um livro? Que coisa incrível, deixa eu ler esse livro. A maioria das pessoas não lê, mas naturalmente a assim, eu quero ler. É importante para a pessoa? Não. Olha só, um amigo meu pegou e falou assim, nossa, eu quero ler seu livro, cara. Talvez nem eu ler. Não importa. É importante para ele? Não, é importante para mim. E se é importante para mim, em algum momento isso vai ser importante para esse meu amigo, para essa minha amiga. Faz sentido. Isso significa que quem não lê o livro não se importa comigo? Também não é assim. Mas uma coisa eventualmente leva a outra. Faz sentido? Vamos lá. Então pode ser que inicialmente essa coisa que eu passei a amar não fosse especial para mim. Ela pode se tornar especial. Se tem raiz. Porque eu quero conversar. É natural. Eu quero estreitar relacionamento porque é importante. A outra pessoa é importante. A outra pessoa é importante. Eu consigo ficar horas e horas conversando com a pessoa sobre qualquer assunto. É importante. As coisas se tornam importantes porque o meu relacionamento com a pessoa é importante. Legal. Olhando para isso, olhando para essa relação, será que eu posso dizer que eu amo? Será que, olhando para isso aqui, eu consigo ficar, não sei, horas e horas conversando sobre esse livro? Será que eu consigo, por causa de uma pessoa, amar esse livro? Será que eu consigo, porque eu amo a Deus, dizer que eu amo esse livro? Será mesmo? Porque, não sei se você sabe, né, mas isso aqui foi escrito por Deus. Porque toda a escritura é divinamente inspirada. Foi vitória para ensinar, corrigir, redarguir e instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. Isso aqui é uma carta de Deus para a gente. É importante para Deus o que está escrito nesse livro. Tudo que está escrito aqui é muito importante para Deus, porque se não fosse importante, não estaria aqui. Faz sentido? É importante para Deus. Deus é importante para mim? Em tese. Se Deus é importante para mim, e isso aqui é importante para Deus, logo, isso aqui deveria ser importante para mim. Mesmo que não fosse a minha afeição inicial, se Deus é importante para mim, esse livro tem que ser importante para mim. Porque se ele não é importante para mim, a lógica se perde no caminho. Faz sentido? Legal. Só que a gente tem um outro nível de amor nessa brincadeira. E aí a gente está falando de um amor realmente denso.
será que tem alguma coisa pela qual eu estaria disposto a morrer? Porque gosto muito de como treinar seu dragão. Morreria por como treinar seu dragão? Mas nem nunca, cara. Vou perder uma amizade por causa de Star Wars? Nunca, cara. Nunca. Nunca. Gosto muito de basquete. Vou fazer minha vida girar em torno disso? Vou me sacrificar até a alma por basquete? Não. Não falo. Psicologia. A pessoa com quem eu estou conversando gosta muito de psicologia. Vou morrer por psicologia? Não, cara. Nunca. Nunca. Se é assim, existe alguma coisa pela qual eu estou disposto a morrer? Pode passar, né? Pode passar ninguém. Ninguém morre por acessórios. Ninguém. Ninguém morre por nada. Ninguém morre de graça. Cara, medo da morte, medo da morte. Seja ele que nível de morte for, é aterrorizante. Se você já esteve conversando com uma pessoa e se viu sem resposta por tipo uma semana, você fica naquela angústia emocional terrível. Sabe o que é isso? Se você não sabe, é medo de morrer. Medo de morte emocional. Estou contando para você. Medo de morrer é aterrorizante. Terrível. O medo de morrer é terrível. Ninguém quer morrer. Em nenhum aspecto da vida. Legal. Por que raios alguém morreria por alguma coisa? Seria por algo. Alguém morreria por filme? Pelo amor de Deus. Não. Tá aí, ó. Então, olhando para isso, eu consigo pensar em pessoas na história que morreram por alguma coisa? Bom, consigo. Eu lembro de, sei lá, Abraham Lincoln, que morreu porque ele foi estado de libertação escravo e tal. Nicolau Copérnico, assim, a igreja falou assim, fala que heliocentrismo não é verdade, que você não morre, cara. Ele falou assim, não, isso aí é verdade, vocês que se lascam. E ele foi morto por isso. Ele morreu pela ideia que ele acreditava. Ele estava certo. Ele morreu. Se fosse mentira, você acha que ele teria não morrido? Ninguém morre por uma mentira, cara. Ninguém. Porque chega a hora em que tem uma pistola apontada na sua cabeça, e assim, eu vou morrer por uma mentira. Que eu sei que é mentira. A minha vida é muito mais que isso. Legal. Legal. Se é assim, ninguém morre por algo que é supérfluo. No livro dos Mártires, a gente vê, é um livro muito antigo, que conta a história de muitos mártires do Império Romano. Nunca li o livro, sendo sincero, mas eu conheço gente que já leu o livro, sobre o livro, e fala assim, é um banho de sangue, contando sobre gente que amava esse livro. Gente que amava esse livro aqui de verdade. Eu quero ler só um pedacinho, perdoe-me. É uma história rápida. Acompanhe. Dentre a multidão, chamou-se um menininho que foi colocado diante do mártir. O cara que estava para morrer. Diz-me, filhinho, disse ele, se tu achas que há razão para que adoremos um só Cristo, em Cristo, a um só Pai, ou então para que adoremos a muitos deuses. Diz aí, a gente adora um monte de deuses, que nem todo o Império Romano, ou a gente adora um só? Ao que o menininho respondeu, certamente aquele que os homens afirmam ser Deus deve ser um só. O que lhe é próprio é único, porque Cristo é único. Cristo é necessariamente o verdadeiro Deus, pois nós crianças não podemos acreditar que existam muitos deuses. E a essa altura, o prefeito da cidade, o cara que estava condenando o Marte e chamando a criança, ele fala, tu, jovem vilão e traidor, onde e de quem aprendeste essa lição? Ele, de nenhum. Nenhum me ensinou. Com seu leite subi a lição que devo crer
7 anos. Sabe? Isso tem história. Chamou-se, pois, a mãe, e ela de bom grado se apresentou. E o prefeito ordenou que a criança fosse pendurada e açoitada. Os conluídos espectadores desse ato impiedoso não conseguiam controlar as lágrimas. Apenas a mãe, exultante e feliz, a tudo assistia com faces secas. Na verdade, ela repreendeu seu doce filhinho por implorar por um gole de água fria. Disse-lhe para ter sede da taça da qual outrora beberam os infantes de Belém. Deixando de lado o leite e as papinhas de sua mãe, ela o encorajou a lembrar-se do pequeno Isaac, que, vendo a espada com a qual seria batido e voltar sobre o qual seria queimado em sacrifício, de boamente apresentou o terno pescoço ao golpe da espada sagrada, fazendo referência a Abraão e Isaac. Enquanto era dado esse conselho, o sanguinário algoz arrancou o couro do alto da cabeça do menino, com o cabelo e tudo. Gritou então a mãe: aguenta, filhinho. Logo tu verás aquele que te enfeitará a cabeça, nua com uma coroa de glória eterna. A mãe consola a criança e sente-se consolada. A mãe anima, o menino sente-se animado e recebe os açoites com um sorriso no rosto. O prefeito, percebendo que a criança era invencível e sentindo-se derrotado, mandou abençoar o menino para a festa da masmorra. Ele estava com o cabelo arrancado, vocês estão lembrando. Para que as torturas de Romano, principal autor dessas maldades, fossem repetidas e intensificadas. Assim, Romano foi trazido outra vez para novos açoites, devendo os castigos ser renovados e aplicados sobre as suas velhas feridas. O tirano, esse cara que tinha uma espancar o garoto, assim, não aguentava mais. Era necessário apressar a sentença de morte. E o prefeito pergunta: é penoso para ti continuar vivo por tanto tempo? Não tenhas dúvida de que uma flamejante fogueira será em breve preparada. E nela tu e aquele menino, teu companheiro de rebelião, sereis consumidos e transformados em cinza. E Romanos e o menino foram conduzidos para a execução. Ao chegarem no local escolhido, os carrascos arrancaram o filho de sua mãe e tomaram nos braços. A mãe, limitando-se a beijá-lo, entregou a criancinha. Adeus, disse ela. Adeus, meus dois filhos. Quando tiveres entrado no reino de Cristo, e lá no teu abençoado estado, lembra-te da tua mãe. E quando o carrasco aplicava a espada ao pescoço da criancinha, ela cantou assim: todo louvor do coração e da voz, nós te rendemos, Senhor, nesse dia em que a morte desse santo recebemos com muito amor. Eles arrancaram, colocaram de uma criança de 7 anos, torturaram o garoto, ferida sobre ferida. Sabe o que ele precisava fazer para ele não sofrer isso? Adorar quem você quiser. Pode adorar qualquer Deus. Cristo não é Deus. Ele estava livre. Era só ele falar isso e ele estava livre. Mas sabe qual é a diferença entre quem faz uma coisa dessa e alguém que ama esse livro? Ele amava. Ele amava. E não é um amor de afeição e não é simplesmente um amor porque, estou interessado em uma pessoa. É um amor sacrificial. Amor sacrificial. Aqui não tem, né? Só falar que Deus não é Deus. E está tudo bem. Sigo com a minha vida. Vocês não têm certeza? Tem certeza? Porque ninguém em sã consciência coloca a vida na linha de frente desse jeito. Nenhuma mãe em sã consciência vira para o filho e fala: não pede por água, não. Quando arranca o couro cabeludo da garota, assim, em breve você vai ter um couro.
Márcio. Ele amava Deus acima de tudo mais na vida dele. Mas ninguém morre por acessório. Se isso aqui fosse supérfluo para aquele garoto, se o relacionamento dele com Deus fosse supérfluo, ele nunca teria morrido por isso. Nunca. Ninguém morre por algo que não é importante. Ninguém. Aí eu olho para essa história e falo assim, cara, eu amo? Será que eu tenho coragem de dizer que eu amo? Que moral que eu tenho para falar que eu amo? Ninguém nunca me perseguiu de verdade. Ninguém nunca apontou uma arma na minha cabeça. E se apontasse? Será que eu poderia dizer que eu amo? Se esse livro aqui não é importante para mim, ao ponto de eu me interessar por ele, mesmo que seja do meu relacionamento com Deus, se isso aqui não é o que eu tenho prazer, como é que eu vou morrer por isso? Como é que eu posso ter a ousadia de falar que eu morreria por esse livro se eu não me interesso em ler esse livro? É hipocrisia. Da minha parte seria completa hipocrisia. Falar, eu decorei 30 versículos com 30 referências. Isso não é bom. E se eu não amo, eu não morro por isso. E se eu não morro por isso, opa, tem uma coisa muito errada com a minha fé. Porque no mundo tereis aflições. Importa que aqueles que seguem a Jesus sejam perseguidos de alguma forma, em algum momento. Deus de Israel, você ama? Ama mesmo a Bíblia? Eu nem sei se eu posso dizer que eu amo a Bíblia desse jeito. Sendo muito sincero. Eu acho que enquanto eu não sofrer de verdade, eu não sei se eu tenho coragem, com 100% de certeza para falar que eu amo. Mas ninguém que lê a Bíblia uma vez na vida e outra na morte, uma vez por semana, duas vezes por semana, ninguém que tem isso aqui como um acessório que eu vou colocar debaixo do meu braço e ir para a igreja, simplesmente morreria por isso. Se não é importante para mim, eu vou morrer por isso. Se o meu amor por Deus se limita a conhecer a Deus aqui nos cultos e nunca tocar na Bíblia em casa, eu não posso dizer que eu amo esse livro. Se eu não amo esse livro, será que eu amo Deus mesmo? Será que eu morreria por esse livro? Vamos lá, próximo ponto. Pode passar aí. Por que eu, Israel, amo a Bíblia? Passa. Legal. Até aqui fez sentido? A relação de amor. Então a gente viu o amor que eu tenho afeição, o amor que eu amo porque eu amo alguém, e o amor sacrificial. Lembrando que Deus tem um amor sacrificial da gente, tá? Porque aquele que me negar diante dos homens, eu ia falar que Jesus vai virar assim. Fala que, eu esqueci agora qual já está escrito isso, mas fala que aquele que negar a Deus diante dos homens, vai ser negado por Jesus diante de Deus. Deus quer sacrifício. Deus quer sacrifício. Legal. Por que eu amo a Bíblia? Eu vou contar um pouquinho da minha história. Vocês podem olhar para mim hoje e falar assim, nossa, o Israel sabe muita coisa, né? Ele responde as perguntas, ele conhece versículos e tal, mas legal. E daí? Eu sempre tive contato com a Bíblia, desde criança. Eu fui criado numa família cristã. Então eu tinha aula de história dominical, eu assistia Crianças Diante do Trono, tipo assim, a história de Samuel, eu assistia aquele vídeo de Samuel, de Crianças Diante do Trono, tipo assim, muitas vezes. A história de Noé, eu assisti muitas vezes. A história lá do Amigo de Deus, muitas vezes.
conhecia quando era criança. Eu conhecia superficialmente todas as histórias da Bíblia. Eu estava imerso nesse mundo, nesse cenário em que meus pais são crentes, eu estou numa igreja que tinha uma escola, um ministério infantil espetacular. Espetacular, já viu? A minha infância em relação ao ministério infantil foi incrível. Então, tinha contato com a Bíblia em casa, tinha contato com a Bíblia na igreja, os meus desenhos que eu assistia eram evangélicos. Estava rodeado desse universo. Eu tinha informação. Estava lá, eu conhecia as coisas. Legal. Então, tipo assim, nas escolas bíblicas dominicais, eu era criança que eu respondia. O professor fazia pergunta e eu respondia. Eu sabia, eu tinha conhecimento. Eu respondia. Sei lá, errei. Acontece. Eu amava. Será que eu amava? A resposta é não. De verdade. Não. Conheci Israel? Conheci. Se perguntasse para mim qualquer coisa no nível de infante, eu provavelmente ia saber. Aí eu sempre pergunto, Israel, você amava? Mas você sabia, Israel? O que eu sabia, eu recebi de outros. Era meramente conhecimento e informação. Até os meus 13 anos, eu tinha lido a Bíblia uma vez por causa dela. Minha mãe não lia comigo uma Bíblia para criança, uma coisa assim, uma Bíblia inteira, assim dizer. Era a Bíblia inteira, só que não era Bíblia. Então lá, eu tinha lido a Bíblia uma vez até os 13 anos. Só que eu tinha o hábito de ler a Bíblia? Não. Eu não li. Mas eu sabia. Sabia de tudo. De tudo. Eu lia? Não. Não lia. Eu vivi em ambientes que me levaram a conhecer. Convivi com pessoas que me levaram a conhecer. Mas eu mesmo, Israel, até os meus 13 anos, nunca tinha tocado nesse livro. Eu já tinha lido Provérbios? Já. Eu já tinha lido alguns livros assim, aleatórios? Já. Eu tinha lido capítulos da Bíblia? Já. Mas se você falasse, minha mãe chegava para mim e dizia, Israel, você precisa ler a Bíblia? Eu falava, sim, senhora. Aí eu lia durante 5 dias e eu parava de ler. Foi por isso mesmo. Israel, você amava a Bíblia até os seus 13 anos de idade? Mas você conhecia Israel. Você decorava os versículos nas escolas dominicais. Você respondia, você decorava 12 versículos porque você fez o curso de segredo e ABC do dinheiro. Você amava a Bíblia. Eu não amava. Eu não amava a Bíblia. Até os meus 13 anos, eu não amei esse livro. Não amei esse livro. Eu conhecia porque outros me passavam conhecimento. E eu conhecia. Conhecia, de verdade. Ia para retiro, eu respondia tudo. Tinha competição de versículo, eu ganhava as competições de quem decorou mais versículo. Israel, você amava esse livro? Eu não me importava em ler esse livro. Não é importante. Não é. Se você me perguntasse qualquer coisa sobre qualquer personagem, eu ia saber responder. Eu não orava. Eu não tinha o hábito de ler, eu não tinha o hábito de orar, eu não tinha muito menos o hábito de jejuar. Nem sabia o que era jejuar. Eu tinha certa afeição? Tinha. Eu sabia, cara. Sabia. Mas sabe, isso aqui, sabe qual era a minha relação com a Bíblia? Eu tinha que... Abram suas Bíblias e tal. Eu sabia essas coisas na Bíblia. Eu podia ler em voz alta. Acabou. Daqui a uma semana eu pego lá de novo. Israel, você amava a Bíblia?
não amava. Não, isso não é amor, porque isso não é amor. No máximo, é uma afeição. No máximo. E olha lá, né? Porque eu amava como treinasse o dragão muito mais do que eu amava a Bíblia. Com todo respeito. Orar 10 minutos, meu Deus do céu, eu não conseguia. Não dava para ficar 10 minutos. Vou falar o quê com Deus, cara? É 10 minutos. Alguém já tentou orar 10 minutos e ver que não dá para falar, porque você fala 2 minutos e você não tem mais nada para falar? Ah, tô ligado. Sei como é que é a história. Israel, você amava de verdade. Não amava. Talvez Israel de 13 anos, o garotinho lá de 13 anos que estava lá na igreja, talvez ele tivesse a ousadia de falar que amava, porque ele conhecia. E ele sabia que ele conhecia algumas coisas. Mas ele não tinha um amor de sacrifício. No máximo, um amor da afeição. E olha lá. Só que ali, quando eu estava lá por volta dos meus 13 anos, eu me vi muito incomodado. Porque eu sabia as histórias. Eu conhecia o que estava escrito aqui de forma superficial, mesmo que eu não tivesse lido. Eu conhecia. Só que o meu coração estava completamente vazio. Tudo foi perdendo sentido para mim. Aí eu cheguei à conclusão de que eu não conheço a Deus. Não conheço. Os meus pais pregam sobre Deus. Eu vejo eles ministrando cursos da UDF. Eu vejo os meus pais conversando sobre a Bíblia. Eu vejo os meus pais fazendo um monte de coisa. Eu conheço pessoas que amam esse livro. Eu não pareço com elas. E tem um vazio no meu coração. Tem muito errado comigo. Eu não conheço a Deus. E aí eu falei, mãe, fala. Não sei quem Deus é. Não sei nada. Conheço esse livro. Pergunte-me qualquer coisa que eu vou te responder. Mas você conhece Deus? Eu conheci. E aí os meus pais começaram a orar comigo. Isso foi por volta de 2016. E no dia 31 de janeiro de 2016, eu tive o meu primeiro encontro com Deus. Chorei que nem criança. Eu lá com os meus 13 anos e meio. Mas era perto, eu chorei. E ali, aquele dia, 31 de janeiro de 2016, com a Renata Carvalho pregando, eu nem lembro o que ela pregou. Aquele dia foi meu. Naquele dia, assim, tive um encontro real com Deus. Eu decidi que eu quero conhecer a Deus de verdade. Aí a gente foi para aquela igreja. Naquela igreja a gente tinha aí eu tive contato com esse formato de livro. Quem não conhece, é um formato devocional. Chama de devocional Matching. Qual é a ideia desse negócio aqui? Eu leio 2 capítulos do Velho Testamento e 2 do Novo. A igreja inteira seguia esse plano de leitura. Então é muito engraçado. Eu estava acostumado a chegar numa igreja, aí o pessoal fala assim, abram suas Bíblias em 1 Reis 2. Aí a gente ouviu um monte de barulho de Bíblia diferente, tá, etc. Tá, beleza, normal. Quando a gente chegou nessa igreja, quando a gente ia ler a Bíblia, eles falavam assim, página 780, e todas as Bíblias haviam em sintonia, e todas elas estavam em sintonia. E sempre que a gente estava lendo, chegava tipo, no final da página, você ouvia a igreja inteira fazendo isso aqui, ó. Era muito engraçado. Sincronia perfeita. Comecei a ler a Bíblia. Aí, a igreja tinha um pacto de membresia, né? Para você entrar na igreja, tinha coisas que a igreja estabelece como norma. Uma das coisas era, para quem serve no ministério, era orar, pelo menos por 2 horas e meia por semana, eu deveria esse livro. Quem não lia, chegava no dia da ceia, tinha uma reunião de membresia, em que a gente tinha uma pregação especial, e a gente tinha a oportunidade, como a gente pactou entre irmãos, tipo assim, eu não fiz minha leitura devocional um dia, 2 dias, sei lá, tal assim, quero pedir perdão a vocês. Eu
gostava de lá na frente pedir perdão por não ter lido a Bíblia. Então eu li a Bíblia. Porque eu não queria ir lá na frente e falar assim, desculpa gente, não li a Bíblia. Em um dia. Né? Legal. Comecei a ler a Bíblia. E tinha lá o quê? 3 para 14 anos. Dia após dia, lendo 2 capítulos velhos, 2 capítulos novos. Qual é a premissa desse método de leitura? Os 4 capítulos estão falando a mesma coisa. Sempre. Nenhum acreditado. Isso aqui ó, são as referências diretas da Bíblia. Alguém fez um estudo, falou que tinha 63 mil ligações diretas na Bíblia, e por isso que ela é essa obra de arte espetacular. Eu te digo que é capaz de ter muito mais. A gente conversa tudo de uma porção. Porque você não pode me convencer que Juízes 6, Atos 10, Jeremias 19 e Marcos 5 estão falando a mesma coisa, sem que você leia e entenda o que está escrito. E durante 7 anos, eu falava, legal, as referências estão ali. Consigo enxergar alguma coisa do que eu estou lendo? Não. Nunca enxergava. Aí chegava um culto de reunião ou tinha uma jornada de 5 horas de oração. Chegava às 5 horas, saía às 10. O pastor pregava a leitura do dia e ele fazia exatamente isso. Ele costurava e falava assim, a leitura de hoje está falando de tal tema. E ele pegava os 4 capítulos aleatórios e fazia uma ligação perfeita. Estava lá para quem quisesse ver. Estava lá. Eu conseguia ver alguma coisa? Não. Eu trouxe uma pesquisa. Eu trouxe uma pesquisa. Legal. E assim eu fui ganhando conhecimento e ganhando profundidade sobre o que estava escrito nesse livro. Aí você me pergunta, Israel, você amava esse livro de verdade? Você via todos os dias, Israel. Você servia na mídia, então você orava 2 horas e meia por semana. Você amava este livro de verdade? Sabe qual é a minha resposta? Mas você lia, Israel, todo dia, agora você estava lendo. Pois é, eu lia porque eu precisava ler. Eu tinha um pacto com os meus irmãos, por isso eu lia. E eu sabia que eu precisava. Por causa do meu encontro com Deus, eu falei, eu quero conhecer a Deus. Logo eu preciso ler esse livro, porque é importante para mim. É importante para Deus, logo se torna importante para mim. Logo eu preciso ler esse livro, porque senão não está incoerente. Já fiquei 13 anos da minha vida sem ler e eu me sinto vazio. Vamos fazer alguma coisa diferente? Vamos. Eu comecei a ler, porque eu precisava. Israel, você amava esse livro? Não amava. Mas você lia todo dia. Eu não amava. Talvez o Israel, até os seus 17 anos, 17? Talvez o Israel, até os seus 17 anos, falasse que ele amava. Porque ele lia todos os dias. Ele cresceu em profundidade nesse conhecimento aqui. Eu sabia. Se você pegasse qualquer parte da Bíblia, eu saberia, porque eu já li. Até esse ponto, eu li a Bíblia 7 vezes assim. Eu sabia. Pegou qualquer vez. Naum 3. Não tenho ideia do que está escrito em Naum 3, cara. Mas eu te garanto, já li alguma vez. Israel, você amava esse livro? De verdade, você amava esse livro? Não. Porque quando eu cheguei nos meus 18 anos, eu vi que a minha imagem, a forma como eu me enxergava, estava errada. Aí eu lembro de Isaías, quando ele está falando lá, ele está com a pedra, um monte de gente do povo de Israel, até Isaías 5. Aí chega Isaías 6, ele tem um encontro com Deus, e aí ele tem uma imagem correta sobre quem ele é. Ele fala assim, ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros, um pouco manipulados. Qual é a lógica sobre isso aí? Quando eu tenho uma visão correta sobre quem Deus é, eu tenho uma visão correta sobre quem eu sou. Eu olhei para mim e falei, a minha visão sobre mim está errada. Se a minha visão sobre mim está errada, eu não tenho uma visão correta sobre Deus
Deus ainda. Mas Israel, você leu a Bíblia 7 vezes, cara. E aí? Israel, você amava esse livro? Não. Eu poderia ficar horas conversando com uma pessoa sobre diversos assuntos. Eu poderia passar uma madrugada inteira conversando com uma pessoa que eu tinha interesse. Foi o que eu fiz. Mas eu tinha dificuldade em passar 30 minutos conversando sobre diversos livros. Israel, você amava esse livro? Não. Não. Tudo era mecânico. Eu lia 15 minutos por dia, 20 às vezes. Virava e fechava a Bíblia. Bati a minha cota diária de leitura. Eu não preciso mais lá na frente do perdão. Só que aí, eu cheguei no Salmo 119. O Salmo 119 diz que a palavra de Deus é doce. Doce como mel. Aí eu te pergunto, alguém aqui já leu a Bíblia e falou assim, nossa, que coisa maravilhosa isso aqui, cara. Isso aqui é realmente doce como mel. Eu vou te falar, eu não era esse caso. Porque eu lia 20 minutos por dia, eu estava satisfeito e eu ia fazer muitas coisas. Porque eu tinha muita coisa para fazer. Eu era um aluno muito dedicado, eu tinha que ficar lá no ensino médio. Ralei pra caramba com a eletricidade. Não tinha tempo, meu. Não tinha tempo. Eu não tinha. Você tinha prazer em ler esse tipo de livro, Israel? Você sentia a doçura que está nesse livro, Israel? Não sentia. Não sentia. A Bíblia é a carta de Deus para mim. Como é que eu poderia dizer que eu amava Deus se eu não lesse? Não poderia. Mas eu não amava a Bíblia como eu deveria amar. Simplesmente não amava. Não amava. Ele era, talvez, não mais uma coisa tão superficial. Não. Mas eu não amava. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conceito dos ímpios, nem se tem no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita, estuda, degusta, de dia e de noite. Israel, você já tinha parado para fazer isso alguma vez na sua vida? Não. Esse livro aqui é lindo. Se eu não sou capaz de sentir beleza e a doçura desse livro, eu não acho que é porque a Bíblia, pela qual as pessoas morreram, se ele está banhado de sangue, eu duvido que o problema está aqui. Se o problema não está aqui, e eu não estou conseguindo sentir a doçura desse livro, o problema está em mim. E aí eu comecei a realmente ler esse livro com calma. Aí eu passei um ano da minha vida riscando a minha Bíblia. Eu parei para falar assim, nossa, minha Bíblia eu já li há 7 vezes, ela está limpinha. Absurdo. Aí eu comecei a marcar. Aí eu comecei a gastar tempo. Israel, nessa época você amava a Bíblia? Ainda não. Mas a Bíblia começou a fazer mais sentido. Aí a gente chega para o ponto em que eu estou hoje. Vamos lá. Hoje eu posso falar que esse livro aqui, ele é a parte essencial do meu dia. Israel, por que você fala isso? Vamos lá. Uma amiga minha precisava, ou estava começando a caminhada cristã, e ela não tinha norte nenhum, de nada. Aí eu falei assim, eu segui um plano que quer acompanhar? Todos os capítulos estão interligados. É só você achar. Só que eu percebi que ela não ia achar nenhum. Que eu não achava, eu falei assim, tá, então peraí. Nem sei se ela está lendo. Vou começar a fazer resumos. Aí eu comecei a escrever sobre o que ela escreveu. Só aí, esse livro começou a fazer sentido. Só que chegou num ponto em que eu percebi que ela não estava lendo. Aí eu falei assim, mas será que eu devo então continuar escrevendo? Porque eu fico aqui 1 hora todo dia do meu dia escrevendo para uma pessoa que não está lendo o que eu estou escrevendo. Eu dei tempo,
Só que eu percebi que eu parei de fazer isso por causa dela. Eu comecei a fazer porque eu descobri que Deus fala. Deus fala comigo nesse vídeo. E é lindo quando você olha para as ligações e você vê que a Bíblia está falando a mesma coisa em 4 capítulos que não tem nada a ver um com o outro. É lindo. E quando você se vê chorando, porque você enxergou uma coisa que você já leu 8 vezes, que você não tinha visto ainda, que você enxerga o cuidado de Deus na sua vida, é diferente. Quando eu comecei a meditar de verdade, e ficar 1 hora e meia do meu dia escrevendo sobre o que está escrito aqui, a minha percepção sobre isso aqui muda. Se antes eu conseguia ficar horas conversando sobre Hunter x Hunter com alguém, amigo, ou se eu ficava falando sobre Shigatsu no Kimi no Uso, meu anime favorito, diga-se de passagem, conseguia ficar horas conversando com isso. E eu não conseguia ficar meia hora conversando sobre a Bíblia. E eu achava estranho, né? Porque eu conhecia gente que conseguia ficar horas conversando sobre a Bíblia. Eu não. Nunca foi prazeroso para mim. Mas um dia passou a ser. Hoje eu tenho prazer em ficar conversando sobre esse livro. Meu coração está cheio disso. Hoje eu amo. Hoje eu posso dizer que eu amo. Tirar ele da minha rotina, hoje, significa mudar 1 hora e meia do meu dia. Todo santo dia. Hoje, eu não leio porque eu quero ajudar alguém, ou porque eu leio porque é importante para Deus, simplesmente. Eu leio porque esse livro aqui é lindo. Top. Maravilhoso. De verdade. De verdade mesmo. Esse livro é espetacular. E você pode virar e pensar assim: ah, mas Israel, você já leu a Bíblia não sei quantas vezes, cara. Vai demorar para mim 8 anos então para conseguir ler o livro e enxergar a beleza nele? Não. Tenho provas. Tem um cara na minha faculdade chamado Luiz Henrique Gava. Você faz cara estranho. Cara, é lógico que ele consegue levantar o corpo dele com 2 dedinhos assim. Cara, fera. Ele chegou na faculdade descrente. Aí eu comecei a conversar com ele, eu nem vi muita coisa antes de me conhecer. Estou acompanhando ele há 2 meses. E ele conversou um pouquinho, ele está seguindo a leitura do livro dele. E ele começou a escrever. Ele está escrevendo atualmente sobre Salmos. E é incrível, porque ele me manda os resuminhos dele de Salmos. Ele que começou a ler a Bíblia há 2 meses atrás. Deus fala comigo. O mesmo Deus que fala comigo, que já li 8 vezes, para mim 10, não me diga. Fala com o Luiz que está lendo a primeira vez. Ah, Israel, você tem mais conhecimento do Luiz? Com certeza, eu já li mais vezes que ele. É natural, né? Deus fala com o Luiz Israel. Te garanto que fala. Luiz ama esse livro? Ama. Mas ele está lendo a Bíblia há 2 meses, Israel. Pois é. Ele demorou 2 meses para entender uma coisa que eu demorei 9 anos para entender. Vocês têm 13 anos. 13, 14, 15, 16. Alguns têm mais. Você vai esperar quanto tempo? Para que isso aqui seja importante na sua vida de verdade. Quanto tempo? Porque aí, quero concluir. Desculpa, parceiro do tempo, você nem tem tempo. Próximo. Bastante. Você ama esse livro? Tem certeza que você ama? Porque se a gente está aqui, por qualquer outro motivo que não seja Deus, é uma coisa errada. Assim, não pode ter aqui com os nossos amigos. Pode. Mas se a essência não é Deus,
tem uma coisa errada. E se Deus não é a essência, isso aqui não é importante. Porque se Deus for realmente importante, eu leio isso aqui. Leio porque é importante. Leio porque é importante. Até que se torne prazeroso. Porque amar é muito mais que sentimento. Né? O amor sacrificial é uma decisão. Eu decido. Eu decido. E não importa se está corrido no dia. Eu preciso. E quando eu não preciso, eu sei que eu vou me deleitar. Esse livro aqui, cara, é incrível. É incrível. Ele é doce de verdade. Ele é doce. Garanto que ele é doce. Prazeroso. De verdade. A gente está aqui buscando Deus. Né? Desde o ano passado a gente teve experiências espetaculares com Deus. Deus não vai dar nada para quem não busca Ele, não, gente. Deus não vai dar nada para quem não leva Ele a sério. Quem não leva Deus a sério, não vai levar esse livro a sério. Uma coisa não é assim, não. Você precisa saber o que é benese? Não. Não precisa. Você precisa ler um livro sobre teologia? Não precisa. Conhecimento. Você precisa amar esse livro? Precisa. Que tipo de amor? O que é sacrificial? Israel não tem um tempo. Eu também não tenho, não, cara. De verdade. Ontem eu entrei na faculdade, era 8 horas da manhã. Eu fiquei na aula até 11h50. Almocei até meio-dia e meia, mais ou menos, até deslocar do restaurante, até de volta para o laboratório. Sentei com os caras lá, a gente